Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Quero estar compartilhando um texto aqui em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 4. Diz assim: Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Vejam, eu quero falar um pouco hoje sobre tempo e como nós temos usado o nosso tempo. Como e com que nós temos se ocupado. O nosso texto, Paulo está exortando aqui o jovem Timóteo a, a exortar algumas pessoas de que não ensinem outra doutrina. Havia ali nessa igreja pessoas que estavam gastando o seu tempo, se ocupando em ensinar outras doutrinas e até mesmo com debates, como fábulas que ele cita aqui, genealogia sem fim. O judeu valorizava muito essa ideia da genealogia, das descendências. Então isso se permeou ali, creio, por meio da igreja. Então, Paulo, como pastor experiente, vai exortar o jovem Timóteo a direcionar aquela igreja. Então, ele diz: olha, admoesta, repreende, exorta aquele povo para que, primeiro, não ensinem outra doutrina e depois, nem se ocupem com fábulas. Eu quero trazer uma aplicação nossa hoje sobre essa ideia de nem se ocupem. Eles estavam se ocupando com fábulas e genealogias sem fim, que ele diz aqui que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. E você diz: não, mas eu não perdo tempo com discussões com fábulas e discussões sobre genealogia. Sim, de fato, provavelmente você não perda tempo dessa forma. Mas hoje nós também temos que usar o nosso tempo de forma prudente, de forma sábia. Paulo, creio que escrevendo ali, não lembro a referência, diz assim: ó, veja prudentemente como andeis, não como as nécios, mas sim como as sábios, remindo os tempos, porque os dias são maus. A palavra remindo os tempos significa a ideia de usando bem o seu tempo, de forma correta o seu tempo, de forma prudente, de forma sábia, porque os dias são maus. Nós vivemos nesses dias. Dias maus, onde o pecado ele se propaga. Então a pergunta é: como eu devo ocupar o meu tempo? O que seria algo que produz o serviço de Deus na fé? Como eu posso usar bem o meu tempo? A resposta é, por exemplo, Deus nos deu dons. E os dons nos foram dados para que nós venhamos a usá-los. Usá-los como? Na edificação dos santos. Se algo como discussões na internet, ou algo como debates que muitas vezes já há anos que não há um ponto final e diga é A ou B, nós não devemos gastar o nosso tempo debatendo mais sobre isso. Mais de 1000 anos de debates aí que existem, que não chegam a uma conclusão certa. E esses debates, muitas vezes, ao invés de produzir edificação, crescimento, santificação, produz mais divisão e contenda. Veja, a igreja de Corinto passava por isso. A igreja de Corinto, em 1 Coríntios ali, vai descrever que era dizendo: um sou de Paulo, outro diz eu sou de Apolo, outro de Cefa, e outro de Cristo. Essa preferência por pregadores ali daquela época gerou uma divisão na igreja. O partidarismo começou a se propagar no meio da igreja. E hoje, nós podemos sim gastar o nosso tempo de forma errada, usar os nossos dons ali, ao invés de usarmos os nossos dons, ocultarmos os nossos dons. Você pode usar os seus dons para edificação das pessoas, dos irmãos, evangelizar pessoas, por exemplo, uma palavra de sabedoria para edificação, como diz em Coríntios, uma palavra de conhecimento também para edificação, para conduzir as pessoas à verdade, evangelizar pessoas, aconselhamento. Imagina, você tem um dom da fé, a confiança em Deus elevada, que é a ideia do dom da fé, uma fé tal que transporta montes, então use-o para exortar pessoas a permanecerem na fé. Você tem um dom da pregação, pregue a palavra, ensine a pessoas o caminho da fé, o caminho da vida. A Bíblia diz: o homem sábio, aquele que ganha almas. Então, ganhe almas para Jesus. E às vezes nós temos a ideia de que o serviço é só feito na igreja, no momento do culto, ali no culto. Mas não. A igreja é um corpo vivo que anda com vários membros. Você é um membro do corpo de Cristo. Então a igreja não é só no momento do ajuntamento, mas nós somos a igreja, o povo de Deus espalhado por todo o mundo. Então os dons são usados à medida que você vai andando. À medida que você vai andando no seu trabalho, na escola, falando com as pessoas, edificando as pessoas, ganhando elas para Cristo, você está trabalhando
o serviço na fé. Está produzindo ali serviço que tem a ideia, sim, de edificação, evangelismo, pregação, ofertar na vida de pessoas, obras de caridade, que também existe o dom da generosidade, pessoas que são generosas. Então, exerça o seu dom para beneficiar outras pessoas. Não oculte, não enterre o seu dom, o seu talento, aquele que Deus concedeu a você. E nem gaste o seu tempo aqui com genealogia sem fins. Às vezes nós gastamos o nosso tempo, muitas vezes, com Netflix, séries, filmes e mais filmes. Enquanto isso, o povo de Deus, aquilo que Jesus disse, olha, vejam os campos, estão brancos, prontos para ser. São os nossos vizinhos. E nós estamos lá na série, na Netflix, qualquer seja o streaming aí, gastando nosso tempo no YouTube, Instagram. E ao invés de olharmos para o vizinho, de olharmos para os nossos parentes que estão perecendo, e buscarmos nos empenhar em orar por essas pessoas, em evangelizá-las, em dar testemunho a elas. Então, use bem o seu tempo. Produza serviço na fé. Faça com que a sua vida seja uma vida que influencia pessoas, que trabalham em prol. Lembra? Trabalhar e orar. Essa deve ser o nosso empenho, deve ser a nossa dedicação. O crente foi chamado e ele não foi ainda arrebatado dessa terra, é justamente porque Deus quer usá-lo nessa terra para mostrar nos séculos vindouros a multiforme sabedoria de Deus através da igreja. Então veja, Deus, Ele quer usar você como instrumento na sua obra, instrumento dele para o propósito dele. Muitas vezes nós não estamos ali na brecha, como dizem por aí, ou nós não estamos aptos ao serviço, nós não estamos úteis ao possuidor, estamos envolvidos em pecados, estamos envolvidos em futilidades, em séries, coisas banais que não agregam a nossa vida e não estamos ali ocupados com o reino de Deus. A Bíblia diz: busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Que nós possamos ter noção de como nós estamos usando o nosso tempo, de como nós estamos gastando a nossa vida. Vamos orar. Senhor, eu oro por cada um, Senhor, que está aqui ouvindo, que vai ouvir onde essa mensagem vai chegar. Oro para que o Senhor desperte, Senhor, esse jovem, essa moça, para buscar o Senhor de todo o coração. E para se encaixar, Senhor, na tua igreja, se empenhar no ofício da evangelização, no ofício de algo digno, Senhor. Como está escrito, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, nisso nós devemos pensar, nisso nós devemos nos empenhar, Senhor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Eu quero convidar você a compartilhar esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas ouçam a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe e glória a Deus.